Agora nesse vídeo eu vou implementar a função format. Essa função vai ter dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número, a ser formatado, e o segundo parâmetro é uma string, que seria o símbolo, o símbolo da moeda, que vai receber, no nosso caso aqui, o BRL, que é o símbolo do real, ou o USD, que é o símbolo do dólar. Para fazer essa formatação aqui, eu vou usar uma função do JavaScript chamada toLocaleString, que é essa função aqui. Ela tem a documentação bem extensa, ela é bem completa, assim, bem complexa, mas eu vou focar somente na parte de formatação de moeda mesmo. Mas eu recomendo que você dê uma lida nessa referência para você entender melhor, as possibilidades dessa função, tá ok? Vamos lá então implementar essa função aqui format. Então eu defino aqui function format, que vai ter dois parâmetros. Primeiro parâmetro que eu vou chamar de value, que seria o valor, E o segundo parâmetro eu vou chamar de symbol, que seria o símbolo, Então, symbol, que seria o símbolo ali daquela moeda, ou BRL ou USD. E eu já posso até dar um return aqui para você ver já em funcionamento. Então, eu vou pegar o valor e já vou aplicar a função, toLocaleString. E esse primeiro parâmetro aqui que eu vou passar, eu preciso passar a linguagem. Então, seria o português de Brasil, PTBR, ou a língua, o idioma inglês. Então, vou colocar aqui PTBR primeiro. Então, essa é só uma primeira versão aqui da nossa função. Perceba que esse símbolo aqui, não é esse mesmo aqui. São coisas diferentes e por isso eu vou ter que implementar uma condicional aqui dentro dessa função. Mas daqui a pouco eu te explico aí. Então, já posso chamar essa função format. Eu passo um valor qualquer aqui. Vou até pegar o que já está aqui na memória. E aqui eu posso colocar o USD de dólar, por exemplo. Então, vamos ver o que retorna. Veja que ele retornou a formatação de acordo com o nosso idioma, que seria o português de Brasil aqui. Veja que esse parâmetro aqui ainda não está funcionando. Posso colocar vazio aqui por enquanto. E o que está definindo essa formatação aqui, a formatação que a gente já está acostumado, é esse PTBR aqui, que é o idioma que define, como os números são exibidos. Isso é um recurso do navegador mesmo. Então, se eu colocar aqui EN, que seria o idioma inglês, e salvar aqui, veja que agora ele mostrou no formato americano, que o divisor de milhar aqui está a vírgula, e o divisor de casa decimal está o ponto, que é o contrário do português. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. E como eu te disse, eu vou precisar colocar aqui um if, uma condicional. Então, eu posso falar aqui, se o parâmetro symbol for igual a BRL, ele vai retornar toLocaleString PTBR. Se não, vou até colocar aqui direto, para ficar mais legível. Se não, o symbol, se ele for igual ao USD, que é dólar americano, eu posso retornar a língua inglesa, English, no caso é N aqui. Então, essa já é uma segunda versão da nossa função, mais bem implementada. Então, agora eu posso chamar aqui. Eu posso chamar o USD, que eu quero o formato do dólar americano. Então, veja que ele trouxe aqui o separador, vírgula e depois o ponto. E eu posso também usar aqui o BRL, que vai retornar o nosso formato aí que você já está acostumado. Basicamente é isso. Porém, se você vier aqui, você percebe que eu ainda não tenho aquele caractere aqui da moeda, que seria o cifrão aqui para o dólar, e o R cifrão para o real. Eu posso implementar isso passando um segundo parâmetro aqui, que é um objeto que indica qual é a moeda. Então, eu posso vir aqui na documentação, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é currency. Então, veja que eu vou usar exatamente esse objeto aqui, tá vendo? No meu caso aqui, nesse caso do exemplo, está mostrando o euro, mas eu vou usar o dólar e o real.
Então eu posso pegar esse parâmetro aqui, vou até copiar isso aqui e colo aqui. Então vou criar um objeto aqui, constante config, que seria uma configuração, né, simples aqui. E aqui, ao invés de passar o euro com valor fixo, né, eu posso passar esse símbolo aqui, esse parâmetro. E agora eu passo esse config, né, esse objeto config, objeto de configuração aqui, eu passo aqui no toLocaleString. Então perceba que é bem tranquilo essa função. E agora sim, nossa função está pronta. Vamos testar. Se eu passo BRL, né, para real, veja que agora ele trouxe o símbolo do real. E se eu passo USD, ele trouxe o símbolo do dólar. Agora que eu terminei de implementar essas duas funções, eu posso usá-las, né, para mostrar lá no display da minha calculadora, do meu conversor aqui, porque apesar de ter implementado as duas funções, eu ainda não integrei as duas, né, a minha lógica aqui do teclado aqui do meu display. Então eu posso vir aqui e vou implementar aqui dentro, né, da função onClickNumberButton, né, porque é a função, né, que vai ser chamada aí a cada vez que eu clicar aqui e deve refletir aqui no display de acordo com essas duas funções que eu implementei aqui. O grande segredo dessa implementação aqui é que eu preciso usar variáveis globais, porque perceba que eu tenho uma função que chama onClickNumberButton, que ela é chamada várias vezes, né? Ela é chamada dentro desse foreach aqui, né, de cada um dos botões. Então eu adiciono o addEventListener e adiciono aquela função ali. Só que todas as variáveis que eu crio dentro dessa função, elas sobrevivem, né, apenas dentro daquela função, apenas dentro do escopo. Então os valores eles não continuam fora, né, dessa função. Então deixa eu vir aqui. Eu posso mudar isso aqui. Vamos criar uma constante aqui. No caso, eu teria que criar uma variável mesmo. Então, eu vou chamar essa variável de display digits, que ela pega simplesmente e mostra os dígitos, né, no formato de string ali. Aqui, esse mesmo formato aqui. E eu vou colocar esse valor aqui acumulado, né? Então, posso colocar aqui o mais aqui. E esse display aqui eu vou colocar depois aqui. Esse display ele vai receber o display digits. Beleza? Então vamos ver o que acontece. Se eu atualizar isso aqui, e perceba que eu já tenho um problema aqui, porque eu declarei essa variável aqui, só que eu estou falando que eu quero acumular um valor, né? Então não faz sentido eu acumular um valor dentro de uma variável que ela é sempre declarada. Então, se eu mudar isso aqui, vamos ver o que acontece. Posso digitar aqui, vamos ver o erro aqui. Agora ele me disse, né, que o display digits não foi definido. Então veja que o próprio JavaScript ele vai me dando dicas, né, porque à medida de que os erros aparecem, né, eu posso ir adaptando aqui. Então eu posso declarar, vamos declarar esse display digits aqui em cima. Então vou colocar aqui, no caso, uma variável, né, porque eu vou fazer várias mudanças nessa variável. E vai ser uma string vazia mesmo, inicialmente, né? Salvei, vamos atualizar aqui de novo. Então veja que agora voltou, né, da mesma forma que estava antes. Só que agora eu estou usando, né, uma variável global. Eu posso voltar aqui e eu já poderia chamar aquela função que eu criei. Então eu posso colocar aqui digits toNumber, passando, né, essa string aqui. Então vamos atualizar e ver o que acontece. Veja que ele já está transformando, né? Fez essa primeira transformação aqui, tá vendo? Eu vou digitando o número e ele vai pegando os dois últimos números e falando que faz parte da casa decimal. Então eu já implementei essa segunda etapa aqui. Então agora eu só preciso implementar, na verdade integrar, né, minha função format
para eu chegar nesse último resultado aqui. Para isso, eu vou criar uma outra variável global que eu vou chamar de display value. Vou inicializar aqui com 0. E aqui eu vou usar essa variável aqui. Então vamos deixar aqui, porque esse display value aqui, né? Esse aqui é esse input que está aqui dentro. Então deixa aqui que a gente vai usar. É sempre a última coisa, né? Só que eu posso usar aquela variável lá que eu criei, que seria, né? Vai receber um número e vai receber essa conversão aqui daquela string, né? Para um número realmente. E eu posso colocar isso aqui, que vai receber o display value. Só que agora eu não quero simplesmente do jeito que está aqui. Eu quero com a formatação. E como eu uso essa formatação, eu posso chamar a função que eu acabei de criar, a format. Passando, é claro, né, a moeda. Então eu posso colocar aqui o símbolo da moeda, né? Vou colocar aqui BRL. Posso salvar. E eu posso colocar aqui 1, 2, 3. Perceba que ele já pegou o símbolo aqui do real, porque eu estou usando, né, a format passando BRL. E eu posso continuar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ele já vai colocando o separador de milhar aqui. Tá ok? Então, o grande segredo dessa alteração que eu acabei de fazer é você usar essas duas variáveis globais aqui. Eu usei a displayDigits e a displayValue, para que elas continuem vivas, né, mesmo fora do escopo do loop, dessa função aqui. Porque se eu só declarasse aqui, ela ia desaparecer, né, vou trocar aqui só para você ver o que aconteceria aqui. E não funcionaria, e daria vários problemas aqui. Tá vendo? Ele não acumula, né, na variável global. Então, por isso que é importante essa variável global aqui. E sempre, né, acumulando o valor aqui. Tá ok? Então tá concluída essa parte aqui, né, da nossa calculadora, do nosso teclado aqui, né, interagindo com esse display aqui. Então a gente começou com uma string simples e agora a gente já tem esse último formato aqui da moeda realmente. Beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo. Grande abraço, até mais e tchau!